Pessoal, dando início às nossas aulas do capítulo 3, nesse vídeo vamos começar a estudar grau de insaturação e índice de deficiência de hidrogênio. Pessoal, esse assunto é bem tranquilo, desde que você siga a playlist em ordem, tá? Esse vai ser o primeiro vídeo, provavelmente vai ter 2 ou 3 depois desse. Mas é um assunto bem tranquilo, é questão mais de raciocínio do que de dificuldade. Eu vou passar para vocês um passo a passo, né? Eu vou relembrar alguns conceitos, mas é muito tranquilo, tá? Então, olha só. A fórmula molecular geral para um hidrocarboneto é CnH2n mais 2. N, pessoal, é o número de carbono. Vamos supor que foi um hidrocarboneto com 10 carbonos. Então, quanto que vai ter de hidrogênio? 2 vezes 10, 20 mais 2, 22. Então, olha só, a fórmula molecular geral para o hidrocarboneto é CnH2n mais 2 menos 2 hidrogênios para cada ligação π ou ciclo da molécula. Vocês já vão entender essa última parte aqui, eu vou mostrar alguns exemplos para isso ficar bem claro. Que a cada vez que você insere uma ligação π, você vai diminuir 2 hidrogênios aqui, ou então um ciclo, se a molécula formar um ciclo, você também reduz 2 hidrogênios nessa fórmula. Vocês vão entender isso com exemplos. O número total de ligações π e ciclos em um alceno é chamado de grau ou número de insaturação. Então vocês vão observar o que nos exemplos? Que quando eu adiciono ligações π, pessoal, ligação π seria aquela ligação dupla ou tripla, tá? Se você não sabe o que é uma ligação π, o que é carbono hibridizado, o que é orbital molecular e quiser aprender, é só assistir às aulas da playlist do capítulo 1. Vai lá no canal, clica em playlist e procura a playlist capítulo 1, que isso tudo está explicado lá. Mas para esse vídeo, basta saber que a ligação π, aquele tracinho, a ligação dupla, tem uma ligação π e a ligação tripla tem duas ligações π. Sabendo isso, é bem tranquilo, não precisa aprofundar muito nesse assunto não. Eu vou mostrar nos exemplos. Então, pessoal, cada vez que eu insiro uma ligação π, vai diminuir 2 hidrogênios na fórmula geral do hidrocarboneto, do alcano, né, correspondente. Ou então, se formar um ciclo, também vai diminuir 2 hidrogênios. Vocês já vão entender isso com exemplos. Então, isso é chamado grau de insaturação. Depois vamos usar essa informação para calcular o IDH, que é muito útil para descobrir as estruturas das moléculas. Então, às vezes o professor vai te dar uma fórmula molecular. Então, você sabendo o IDH, você vai saber o número de insaturações ou a possível formação de um ciclo. Então, é basicamente isso que a principal informação que o IDH vai te fornecer. Então, mas é muito tranquilo, com exemplos vai ficar mais fácil. Então, o que eu preciso saber primeiro? Vou fazer uma revisão aqui rápida da fórmula geral do alcano para quem não está lembrando, tá? Então, olha só, alcano é um hidrocarboneto. O que é um hidrocarboneto? São estruturas que só tem carbono e hidrogênio. Um alcano é um hidrocarboneto em que eu tenho só ligações simples. Então, olha só, tem só ligações simples entre carbonos. E, no caso, se eu remover, colocar ligação dupla aqui, então, no caso ele chama saturado. Se eu colocar uma ligação, por exemplo, uma ligação dupla, eu vai perder 2 hidrogênios, então vai chamar insaturado. Por que saturado? Porque cada carbono tem o número máximo de hidrogênio que ele poderia ter. Então, carbono, pessoal, faz 4 ligações. Então, a primeira coisa que vocês têm que ter em mente é isso. Sempre que desenhar uma estrutura, lembrar que carbono faz 4 ligações. Então, olha aqui nesse caso, esse carbono, ele já está fazendo uma ligação com esse carbono e com esse carbono. Então, o número máximo de hidrogênio que ele poderia ter é 2. Então, ele é essa estrutura aqui, ó, como não tem nenhuma ligação dupla nem tripla, então é uma estrutura saturada de hidrogênio. Agora, se tivesse uma ligação dupla, seria insaturada, ou seja, os carbonos não estão com o número máximo de hidrogênio que ele poderia ter. Só lembrar, saturado é que possui o máximo, e insaturado é que ainda não possui o máximo. Então, olha só, pessoal, para quem não está familiarizado, essa estrutura eu posso representar ela dessa forma, compacta.
Posso representar como traços, que é exatamente a mesma coisa. Quando alguém faz uma estrutura de traços, pessoal, tá subentendido que é exatamente igual essas duas aqui. Você não precisa escrever os hidrogênios, você ganha muito tempo usando essa estrutura de traços. É a que mais é utilizada, porque ela é muito rápida. Essa daqui e essa dá muito trabalho para fazer. Então, na maioria dos casos, você vai usar estruturas de traços. Eu estou colocando essa daqui justamente para você entender o conceito, mas é importante que quando você enxergar essa estrutura de traços, você seja capaz de identificar que ela é assim, que ela possui os hidrogênios. Então, observa, pessoal, para cada carbono, eu tenho dois hidrogênios. E na extremidade da cadeia, eu tenho mais dois hidrogênios. Então, vocês concordam comigo que se eu souber o número de carbonos, eu vou ter o número de hidrogênios é o dobro do número de carbonos, mais esses dois hidrogênios da ponta. Que observe, cada carbono tem dois hidrogênios. Eu tenho dois hidrogênios na ponta, extra. Então, para cada carbono, se eu tenho um número de carbonos de um alcano, para mim saber o número de hidrogênios, basta o dobro de número de carbonos mais esses dois hidrogênios da ponta. Observa aqui, ó. Isso aqui é 1, 2, 3, 4. Isso aqui é um butano. Então, vamos olhar aqui o caso de um pentano. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 carbonos, olha. Então, eu posso representar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 carbono. Ou dessa forma aqui, que é menos utilizada, mas no nosso caso aqui agora, ela é interessante para vocês observarem a questão da insaturação, tá? Então, olha só, então essa estrutura é a mesma dessa, que é a mesma dessa. Então, observe, pessoal, para cada carbono, eu tenho dois hidrogênios. E eu sempre vou ter o quê? Dois hidrogênios a mais na ponta, um aqui e outro na outra ponta. Então, qual que é o número de hidrogênios que eu tenho? É o dobro do número de é o dobro do número de carbonos mais esses dois hidrogênios da ponta. Vamos mais um exemplo aqui, ó. Esse que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, mesmo caso, ó. Cada carbono tem dois hidrogênios e eu vou ter dois hidrogênios a mais na ponta, porque o carbono tem que fazer 4 ligações. Esses carbonos centrais já estão fazendo ligações com outros dois carbonos, então ele precisa fazer ligação com dois hidrogênios. Os da ponta, como ele só está ligado a um carbono, ele precisa estar ligado a 3 hidrogênios. Então, se eu quiser saber o número de hidrogênios, se eu sei o número de carbonos, eu consigo calcular o número de hidrogênios, porque eu vou ter o dobro mais 2. Então, a fórmula geral para um alcano é o quê? O alcano é aquele hidrocarboneto que só tem ligações simples entre carbonos, né? Então, N aqui é o número de carbonos, H é o hidrogênio, então vai ser o dobro, 2N, o dobro do número que você tem de carbono, tá vendo? Mais os dois hidrogênios da ponta. Então é muito importante você saber essa forma. Mas se você não souber, pessoal, não lembrar na hora, é só desenhar uma estrutura de um alcano simples, tipo esse daqui, ó, com 4 carbonos. Aí você vai lembrar, ó, que você tem 2 hidrogênios para cada carbono e ainda tem mais 2 carbonos na ponta. Então vai ser o número de carbonos, e o de hidrogênio é 2 vezes o número de carbonos mais os 2 hidrogênios da ponta. Tranquilo? Então, pessoal, vamos ver se essa fórmula realmente funciona. Então, eu coloquei aqui, ó, vamos seguir essa fórmula. Ó. Quando eu tenho 4 carbonos, então quantos hidrogênios eu vou ter? Ó? Eu tenho 2 vezes 4, 8, mais 2, 10. Vamos somar aqui, ó. Então aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4. Então tem que ter 10, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É lógico que você não vai ficar contando, tá, pessoal? Só estou mostrando para vocês que a fórmula funciona. Mas quando for estruturas maiores, não precisa contar. É só você contar o número de carbonos, jogar aqui na fórmula. Você sabe que vai ter o número de hidrogênio, é 2 vezes o número de carbono, mais 2.
Vamos ver isso aqui, ó, esse outro caso aqui. Então, 5 carbono, olha, 1, 2, 3, 4, 5. Então, pela nossa forma, ó, tem 5 carbono, então quantos hidrogênio vai ter? 2 vezes 5, 10, mais 2, 12. Vamos ver se tem 12 mesmo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, correto, C5H12 a fórmula. E vamos ver esse último caso aqui, olha. Se eu tenho 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 aqui, se N é igual a 6, quantos hidrogênios eu vou ter? Ó? 2 vezes 6, 12, mais 2, 14. Então, pessoal, essa fórmula funciona. Quando eu vou mostrar mais exemplos à frente, mas se o professor te der a fórmula e ela estiver assim, ó, se você pegar uma fórmula e tiver C6H14, então você já sabe, ó, 14 hidrogênios, no caso é o dobro do número de carbonos mais 2. Se for, você já sabe que é um hidrocarboneto saturado, só ligações simples entre eles. E alguns casos que vamos ver mais adiante, esse número de hidrogênio vai ser menor que 14. Então, nesse caso, você sabe que a estrutura é insaturada, então pode ter uma insaturação ou então pode formar um ciclo, tá? Ou pode ter algum substituinte, mas vamos ver mais com exemplo. Mas se você bater o olho aqui nos hidrogênio e ver que é o dobro do número de carbono mais 2, você já matou a charada, já sabe que é um alcano de cadeia aberta. Tudo bem? Então, aqui não está fazendo tanto sentido, não parece meio inútil esse conteúdo, porque eu estou mostrando tanto a estrutura quanto a fórmula molecular, mas no caso ele vai te dar só a fórmula molecular e vai pedir para você chegar numa estrutura, então você tem que raciocinar dessa forma. Mas isso aí vai ser passo a passo que a gente vai entendendo isso. Então, pessoal, agora vamos para alguns exemplos quando eu adiciono o quê? Insaturações, ou então forma ciclo. Então observe aqui, pessoal, eu coloquei aqui 1, 2, 3, 4. Então, um alcano com 4 carbonos. Sabemos, então, que a fórmula dele vai ser CnH2n mais 2. Então, se eu tenho 4 carbonos, então o número de hidrogênio vai ser 2 vezes 4, 8, mais 2, 10 hidrogênios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Porém, pessoal, quando você adiciona o que é uma insaturação, ou seja, uma ligação dupla, se fosse tripla seria menos 4, mas vamos trabalhar aqui só quando você adiciona uma ligação dupla, ou seja, uma ligação π. Tá, pessoal? Ligação dupla é uma sigma e uma π. É basicamente isso. Se fosse uma tripla, seria uma sigma e duas π. Mas aqui, ó, vamos no nosso caso aqui, ó, eu tenho uma sigma e uma ligação π. Quando você adiciona uma ligação π, lembrando que o carbono só pode fazer 4 ligações, então olha só, 1, 2, 3, 4, ele perde 2 hidrogênios, tá vendo? Então, se você adiciona uma insaturação, uma ligação π, então ele vai formar o quê? Como se perdesse 2 hidrogênios. Então essa fórmula aqui, ó, não vai ter esse mais 2, porque ele tem 2 hidrogênios a menos do que essa daqui. Então a fórmula vai ficar o quê? CnH2n, vai ter apenas o dobro do número de carbonos, correto? Vai ficar mais, vamos ver mais exemplos, tá, pessoal? Se isso não ficou bem claro, mas é só você observar. Se o carbono só faz 4 ligações e você adicionou uma dupla, então ele está fazendo 1, 2, 3, 4. Então, como se ele perdesse 2 hidrogênios. Então a fórmula dele vai ficar isso aqui. Então, se você vê uma fórmula que... Então, vamos calcular aqui o número de hidrogênio. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, o número de hidrogênio vai ser 2 vezes 4, 8. Vamos somar as 3 mesmo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, se o seu professor te der uma fórmula que você percebe que o número de hidrogênio é o dobro do número de carbono, você pode suspeitar que tem uma insaturação. Por que suspeitar? Porque vocês vão observar que quando forma um ciclo também ocorre isso.
Então você vai obter através de outras informações, você vai concluir se é um ciclo ou se é um alceno. Tudo bem? Alceno é essa substância que tem uma dupla. Então olha só, então quando eu formo um ciclo também, pego essa molécula e ligo esse carbono nesse, lembrando que o carbono só pode fazer 4 ligações, então perde esses 2 hidrogênios da ponta. Então esse carbono fica ligado ao outro, então que vai ficar uma, duas, três, e a quarta ligação vai ser com aquele carbono. Então esse hidrogênio não vai deixa de existir, tá vendo? E esse também. Então, nesse caso, a fórmula também vai ser CnH2n. Perde esses 2 hidrogênios da ponta. Então, sempre que um alcano forma um ciclo, então ele vai perder esses 2 hidrogênios da ponta. Então vai ficar C4, nesse caso aqui tem 1, 2, 3, 4 carbonos. Então quantos hidrogênios eu vou ter? Eu tenho o dobro de hidrogênio, então vai dar igual a 8. Então se você observar, se o seu professor te der uma fórmula molecular em que só tem carbono e hidrogênio, e o número de hidrogênio for o dobro do número de carbonos, então você pode suspeitar ou que tem uma insaturação ou que formou um ciclo. Tudo bem, pessoal? Isso vai ficando cada vez mais claro, é um quebra-cabeça. Você vai aproveitando as informações e vai montando a sua estrutura. Então, o professor não vai te dar só essa informação, ele tem que te dar outras informações para você ser capaz de chegar na estrutura. Mas esse é o primeiro passo. Tudo bem? Então, olha só. Vamos para outro exemplo. Agora, pessoal, é com 5 carbonos. Então sabemos que com 5 carbonos, se fosse um alcano, a forma geral seria CnH2n mais 2. Então seria o número de hidrogênio seria o dobro do número de carbonos mais 2, correto? Então, nesse caso, tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, seria 5 carbonos. Então, o número de hidrogênios seria 2 vezes 5 mais 2, 12. Se você contar, você vai ver que tem 12 hidrogênios aqui. Só que, no caso, se eu colocar uma insaturação, a estrutura vai perder 2 hidrogênios. Então, é como se removesse esse 2 aqui da fórmula. Então, a fórmula vai ficar CnH2n. Vamos calcular dessa molécula aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Quantos hidrogênios ela tem? 10, que é o dobro do número de carbonos. Então, se seu professor te der uma fórmula, como eu havia te falado, C5H10, você pode suspeitar, então, que é um alceno que possui, no caso, 10 hidrogênios, né? Ele tem uma insaturação, uma ligação pi. Ou então, pessoal, aqui no caso do ciclo é a mesma coisa. Se juntou esse carbono juntou com o outro, carbono só pode fazer 4 ligações, então é como se eliminasse esse hidrogênio e esse hidrogênio, correto? Então formaria um ciclo de 5 lados. Mesmo sistema. Como que calcula o número de hidrogênios? CnH2n, como se perdesse esses dois aqui. Então, se eu tenho 5 carbonos, então vai dar igual a de cima. Então, pessoal, a dica, agora parece não fazer muito sentido, mas é o primeiro passo que vocês têm que entender esse. A fórmula geral de um alcano, e para saber a questão das insaturações, a questão da dupla, ou se pode estar fazendo um ciclo, que é basicamente isso que as questões vão querer saber. Quando formos calcular o IDH, vamos também colocar alguns substituintes para você calcular, mas vai ser mais tranquilo. Então, primeiro passo para saber calcular o IDH é saber calcular o grau de insaturação, que é essa questão, quantas ligações π, né, que é essa ligação dupla ou tripla. Se fosse uma tripla, pessoal, seria menos 2 aqui, né, porque aí perderia esses 2 hidrogênios aqui também. Então, seria a inserção, cada ligação π, você sabe, diminui 2 hidrogênios nessa fórmula geral do alcano. Se forma um ciclo, também diminui 2 hidrogênios. Com o exercício vai ficando cada vez mais fácil. E lembrar dessas representações, pessoal. Se tem uma representação de traço, olha, você vê aqui, 1, 2, 3, 4, 5.
Um, dois, três, quatro, cinco. Está subentendido que tem hidrogênios aqui, porque o carbono faz 4 ligações. Então, se você vê uma forma de traço, você tem que imaginar ela sim com os hidrogênios, que a forma de traço é a mais utilizada. Pessoal, então no próximo vídeo eu já vou mostrar para vocês como calcula o índice de deficiência de hidrogênio. Então eu aguardo vocês no próximo vídeo. Gostaria de agradecer quem assistiu esse vídeo até o final. Lembrando, quem não for inscrito, se inscreva, curta e compartilhe. Obrigado e até a próxima.